Olá! Uma pesquisa revelou que 56% dos evangélicos já tiveram relações sexuais antes do casamento. Afinal, é ou não é pecado ter relação no namoro? Nós vamos falar sobre este assunto hoje no programa. Vamos falar também sobre a qualidade da água que você consome. Será que alguns problemas de saúde que você anda tendo podem ser provocados pela água? É o que você vai saber hoje no programa. E você vai aprender também como fazer alguns exercícios físicos em casa para perder peso. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no programa referencial que já está no ar. Você já teve problemas de saúde provocados por causa da água que você anda consumindo? Então fique ligado nas informações que você vai ver agora. Bom, para falar sobre a qualidade da água que você anda consumindo, nós resolvemos convidar para bater um papo aqui com a gente o representante da Roquem, Virgílio Franco. Virgílio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá? E nos ajude a esclarecer para o telespectador sobre realmente essa qualidade da água que nós estamos consumindo, porque a gente já sabe que somente 10% das cidades brasileiras têm preocupação com a qualidade da água. E no caso do Maranhão, como nós estamos? Cineia, é o seguinte, nós temos uma lei brasileira que diz que toda empresa que fornece água para a população tem que fornecer água dentro de uma potabilidade aprovada por lei, exigida por lei. Lamentavelmente, poucas cidades têm essa preocupação. Temos a encanação antiga, temos os canos de ferro, temos os canos de amianto que não são trocados. Então isso traz muita sujeira. É muito ferrugem, é muita lama, é muito barro, é muito lodo. E para piorar agora tem também bateria de celular que também está sendo jogado no lixo. Isso piora a qualidade da água. Tá? Qual é a diferença desse para os outros que hoje estão no mercado, Virgílio? Na verdade, esse não é um filtro, ele é um aparelho de tratamento de água. Ok? Ele tem dois elementos filtrantes, onde o primeiro filtra, o primeiro vai reter a parte física da água, que é a lama, o barro, o lodo, a ferrugem, que é o que nós chamamos das partes suspensas. O segundo é o que vai reter a parte química e a parte bactericida. É o que faz o tratamento final. Então, por essa torneirinha lateral, a pessoa que tem uma água 100% potável, para beber, para cozinhar, para lavar fruta, verduras, fazer o chá, fazer o café, para tudo. Porque às vezes as pessoas têm a preocupação e usam água mineral, mas só para beber. Na hora de cozinhar, vão usar a torneira. Então, a função desse aparelho na sua casa é como se você tivesse uma mini estação de tratamento de água. Essa água você vai utilizar para tudo, principalmente para as crianças, que são as que mais sofrem com as consequências da contaminação através da água. Bom, e tem um certificado do Inmetro, né? Exatamente. O nosso aparelho tem certificação do Inmetro, ele foi aprovado pelo Inmetro, tá certo? Gold Seal, selo de qualidade, ISO 9001, tem todas as certificações. É uma empresa brasileira, há mais de 17 anos no mercado, mas que hoje vende tanto na América do Sul, na Europa, então que já atravessou as fronteiras. É um produto que foi aprovado aqui e lá fora. Virgílio, agora uma informação que você estava me dando aqui que é interessante a gente falar é sobre essa questão do cloro na água, né? Você chegou a fazer até um teste, a gente está mostrando isso aí para vocês, a diferença da água tratada por esse aparelho, com a diferença de uma água normal que você costuma beber aí do seu próprio filtro, né? Aqui no Brasil se costuma utilizar muito cloro na água? Na verdade, Alcineia, o cloro é importante. Ele é o mocinho e é o bandido. A função do cloro é exterminar as bactérias, tá? A hepatite, a leptospirose, que é transmitida pela urina do rato, pelas fezes do pombo. Por isso que tem que ter toda uma preocupação com a caixa d'água, tem que lavar, tem que estar fechadinha para não entrar. Se o pombo for lá usar essa água, ele pode fazer cocô lá dentro, tá? O rato for beber, pode mijar, é leptospirose. Se a água tiver cloro, o cloro elimina a leptospirose, elimina o rotavírus, elimina a hepatite, a ameba, giardia. Se essa água não tiver o cloro, quem beber pode provocar uma epidemia de doenças, tá? E essa que é a função do cloro. E a lei brasileira diz que toda água tem que ser tratada. Lamentavelmente, não é toda cidade que tem a preocupação com o tratamento da água que a população consome.
Querido, muito obrigada pela entrevista. A gente espera ter esclarecido aí para você o quanto é importante você consumir uma água de qualidade. Para isso, gente, a gente gasta dinheiro aí para sair para almoçar fora com a família, né? Para viajar, para um monte de coisa, comprar um carro, uma roupa nova, um calçado novo. Mas é importante investir também, tá? Na qualidade da água que você está consumindo. Não é verdade, Virgílio? Olha, Cideu, eu queria chamar a atenção para a população, além da preocupação com a qualidade de água que vai consumir, existe muita gente se passando pela Roquem, dizendo que é da Roquem, ligando para os clientes em nome da Roquem, quando na verdade não são autorizados de fazer o pós-venda, que é a manutenção. Eu queria chamar a atenção de você que é cliente Roquem, comprou o aparelho porque tem a preocupação com a sua saúde, que em cima do aparelho tem um 0800. Ligue no 0800 da Roquem e peça ao telefone da empresa autorizada de manutenção aqui no Maranhão, para você não deixar qualquer pessoa entrar na sua casa sem ser autorizado. Pense na preocupação da segurança da sua família e da saúde da sua família. Ligue no 0800 e você vai ter certeza quem tem autorização para lhe atender, para fazer o pós-venda, ou seja, a manutenção do seu aparelho. Isso é importante, até porque abrir a porta da casa da gente para qualquer pessoa é um grande risco, né? Exatamente. Então, se preocupe e faça o que eu estou lhe pedindo, que vai dar certo. Ok, obrigada, Virgílio, mais uma vez. E a gente espera que tenha ajudado você aí a tirar todas as dúvidas sobre essa questão da qualidade da água que você está consumindo. Obrigada. Muito obrigado. E agora vamos faturar um pouco e na volta você vai aprender que pode fazer algumas atividades físicas utilizando os recursos que você tem aí mesmo em casa. Não perca, hein? Quer saber quais são eles? Depois do intervalo. Muita gente até tem vontade de perder peso, mas anda muito desanimado. Então, gente, fique ligado no quadro Sob Medida de hoje, porque nós vamos dar para vocês algumas dicas importantes de atividades que você pode praticar aí mesmo, na sua casa, utilizando os recursos que você tem. Dá só uma olhada. Bom, hoje eu e o Bel vamos dar umas dicas diferentes para vocês no quadro Sob Medida. Você que não tem tempo para ir à academia, não tem dinheiro, a academia fica muito longe, enfim, é tanta desculpa, né, Bel, que as pessoas acabam se acomodando e ficando em casa mesmo, sem malhar. Por isso, em casa mesmo, você pode fazer atividade física. Bel, agora, como a pessoa pode fazer atividade física dentro de casa? Tem várias alternativas. A gente utiliza escada, quem mora em apartamento, utiliza cadeira para fazer exercício localizado, utiliza saco de arroz para fazer exercício de pezinho, ou então 1 litro de leite, o sofá para fazer agachamento. Tem vários tipos de alternativa. Essa é uma alternativa que eu dou também para os personal que trabalham com aluno que não tem tempo. O aluno não tem tempo para ir para uma academia, faz exercício em casa. Sai da academia, vai até a casa dele e faz os exercícios. Não deixa ele sem fazer atividade. Isso é importante. E aquelas pessoas também que não têm grana para pagar uma academia, não tem tempo de jeito nenhum, tem que estar com o filho pequeno, faz exercício em casa. Chama o personal, ele vem para casa. Se não tiver como pagar o personal, tem fitas de vídeo hoje com um programa de exercício que orientam, que você pode procurar, é uma alternativa. E uma alternativa muito boa para quem não tem tempo. Bom, então vamos mostrar agora para o pessoal que está em casa assistindo, né? O que eles podem fazer. A gente vai fazer alguns exercícios aqui práticos, aqui dentro do apartamento, para você saber que também é possível você fazer em casa, tá bom? Vamos lá então, né, Bel? Tudo pode começar com um alongamento, utilizando o espaço que você tem em casa ou no apartamento. Depois disso, aproveite o recurso da escada, por exemplo. O sobe e desce serve como exercício aeróbico e ainda ajuda a fortalecer as pernas. Você também pode usar uma caixa de leite como ferramenta para ajudar nos exercícios com os braços.
A mesma caixa de leite serve ainda como contrapeso para vários outros exercícios, como este em que você senta e levanta, repetindo os movimentos, trabalhando glúteo e pernas. Outra opção é utilizar o sofá como apoio para fazer esse exercício conhecido como tríceps, que ajuda a perder a flacidez e dá mais resistência. Você ainda pode usar o tapete da sala para fazer abdominal, apoiando as pernas no sofá. Não precisa exagerar, comece devagar com os movimentos para não ter nenhuma lesão. Suada, molhada, só dos exercícios que, como você viu aí, é fácil fazer em casa, né, Bel? Não tem dificuldade. Dificuldade nenhuma. Pode utilizar a escada como aquecimento. Eu utilizei o sofá como um exercício de agachamento, que trabalha quadríceps e glúteo. Utilizei o sofá para fazer exercício de glúteo. Utilizei o sofá para fazer exercício de abdominal, tá? A parte infra. E fiz a parte supra no chão, no tapete. Utilizei o tapete. Utilizei a panturrilha livre. Utilizei tríceps no sofá. Utilizei uma caixinha de leite, ou pode ser um saco de arroz para fazer exercício de braço, pode fazer bíceps, pode fazer o tríceps, pode fazer ombro, tá? Uma caixinha de leite de 1 litro, então um saco de arroz ou de feijão. O que tiver em casa que seja pesado, um pouquinho pesado, né? Isso, utilizando um saco de arroz ou feijão, que você usa como carga, tá? Bota na perna e faz os exercícios que eu fiz livre, pode fazer com carga, entendeu? Quando você está iniciando, faz sem nada, sem carga nenhuma. Depois, se eu estiver fazendo tempo, usa carga. Deu para ver aqui, eu não usei carga nenhuma aqui na perna, mas olha o estado que eu fiquei. É porque a gente fez um trabalho bem aeróbico mesmo, sabe? Nós não estamos botando muito a parte anaeróbia, a parte de carga. A gente está usando mais a parte aeróbica para te queimar bastante, para perder peso rápido. É isso aí, gente. Esse é o nosso objetivo, motivar você a perder peso, seja na academia ou seja em casa também. Você pode fazer isso sem precisar ir na academia, tá bom? É isso aí, Bel. Obrigada. Na próxima semana a gente está de volta, né? Isso. Vem com a gente. É isso aí. Vamos lá. Viu aí como é fácil praticar atividade física? Vocês viram como eu fiquei, gente, suada, completamente suada. É bom perder caloria, viu? E depois que a gente começa, pega o pique e não quer parar mais. Bom, mas eu vou chamar o intervalo e na volta você vai acompanhar o nosso bate-papo com o pastor Tomás de Aquino. O nosso assunto com ele é sobre uma pesquisa que revelou que 56% dos evangélicos já tiveram relações sexuais antes do casamento. Afinal, é ou não é pecado ter relação no namoro? Você vai conferir depois do intervalo. O sexo antes do casamento entre os evangélicos é pecado ou não é? Uma pesquisa revelou que 56% já tiveram relações sexuais antes do casamento e 25% dos homens já traíram suas esposas. É sobre este assunto que nós vamos conversar com o pastor Tomás de Aquino no quadro de entrevista de hoje. Uma pesquisa revelou que 56% dos evangélicos já tiveram relação sexual antes do casamento e 25% já traíram suas esposas. Para explicar melhor esse comportamento dentro do meio evangélico, nós resolvemos convidar o pastor Tomás de Aquino para o nosso quadro de entrevista de hoje. Pastor, tudo bem? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Tudo bem, é um prazer. Bom, como se explica, né, esse comportamento? E o sexo, pastor, ele sempre foi um problema para os evangélicos? Na verdade, o sexo ele não deveria ser problema em época nenhuma e para ninguém, porque nós entendemos que o sexo é uma bênção. O problema é como a pessoa lida com o sexo. Assim, para os cristãos, eu diria de uma forma geral, ele veio muito cheio de tabus. E porque não se discute esses tabus, eles se tornam um problema.
Bom, pastor, tratar desse aspecto dentro da igreja, já que é um aspecto tão delicado, é complicado? Só é complicado porque, infelizmente, a igreja tem a mania de separar o que é natural e o que é espiritual. Então, quando nós fazemos essas duas separações, então nós pegamos o sexo, tomamos o sexo e colocamos ele como se fosse algo simplesmente natural, mas ele faz parte da nossa vida. E se ele faz parte da nossa vida, ele devia ser discutido de uma forma tão natural como qualquer outro assunto dentro da igreja. Bom, para os evangélicos, ter relação sexual antes do casamento é pecado ou não é? Eu acho que o problema, eu já até falei uma vez, que o problema é exatamente esse, é a gente tratar com esse simplismo, é pecado. E nós estamos dizendo que é pecado e não resolveu o problema, porque nós estamos vendo pela pesquisa que 56% já transaram antes, e se nós fôssemos fazer uma pesquisa ainda hoje, esse negócio está aumentando. Então, só dizer que é pecado, acho que não resolve o problema. A gente tem que entrar mais profundo nessa questão. Pastor, até onde a religião implica na vida sexual das pessoas? O problema da religião, porque ela é muito arrogante, porque a religião, ela pretende ligar o homem a Deus. E quando ela pretende ligar o homem a Deus, nessa pretensão, ela começa a estipular as formas e as maneiras de se ligar a Deus. E uma delas é não lidando com o sexo da forma mais correta possível. Então, eles conseguem só dizer isto não pode, isto não pode, isto não pode. Então, as pessoas vão para um casamento, um casal jovem, cristão, vão para o casamento cheio de tabus. Não pode, não pode, não pode, e eles ficam com um monte de desejos, e é por isso que essa pesquisa de 56% ela é real, porque as coisas que disseram para ele que não pode, pode fora. E como pode fora, ele vai experimentar, é claro. É da própria natureza, né? Agora, uma pergunta também que eu fiquei curiosa, já que 25% traíram as esposas dos homens, traíram as esposas. Porém, o número também de esposas que traíram os maridos também superou a dos homens, né? Como é que se explica, pastor, essa inversão aí? As mulheres, elas estão tomando muito espaço. E isso não é ruim, é bom. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, elas conseguem entender que elas têm mais direitos. Então, se o homem trai, por que elas não podem trair? Por outro lado, muitas mulheres cristãs, elas estão insatisfeitas no casamento sexualmente, porque o marido ele tem muita fantasia, mas ele acha que com a mulher não pode. E a mulher também tem os seus desejos. Então, no momento de fraqueza, de fragilidade, de carência, ela termina cedendo às suas paixões interiores. Bom, só para a gente finalizar a nossa entrevista e que as pessoas entendam bem qual é o posicionamento que o evangélico deve adotar durante um namoro até se casar. Como ele deve se comportar diante dos seus desejos sexuais, daquele namoro que é um pouco caliente, né? Enfim, como ele deve se comportar, pastor? Olha, em primeiro lugar, é preciso a gente deixar claro que qualquer que seja a religião, ele é pessoa, ele é gente, e ele sente desejo como qualquer um outro. E ele aprender a lidar com esses desejos e saber que tudo na vida tem etapas e tem momentos, e quando a gente queima etapas, você agrega muitas situações difíceis para a sua vida. Então, quando o jovem ele ultrapassa o limite e ele se relaciona sexualmente com uma moça, ele deveria entender que aquilo ali é algo muito sério. Mas como nós tratamos o sexo como uma coisa fugaz, então para ele perde completamente o sentido. É só mais um, é só mais uma e é só mais uma. O discípulo de Jesus, ele precisa entender que o sexo é importante e ele espera o momento ideal da vida dele. Mas quando ele vai para a sua relação, ele sabe que a sua relação com a sua esposa, ela não tem limites. É a relação sua com a sua esposa. O corpo dele é dela e o corpo dela é dele. E no entendimento, na compreensão, eles podem dar prazer um ao outro. E isso permite que eles sejam satisfeitos e não permite que qualquer outro desejo seja
esteja entre eles e eles busquem prazer de outra forma. Então, se nós pensarmos que o sexo não é pecado, o sexo é uma bênção e ele é não só para procriação, mas para o prazer, e isso for lidado de uma forma muito simples, mas profunda e natural, eu acredito que os desejos eles não vão ultrapassar o seu quarto, a sua cama, o seu leito. Como a Bíblia diz, o leito vai ser imaculado. Essa história de só ficar e de só curtir, né, pastor, não dá muito certo, né? É porque ficando, aí fica, e o ficar não fica sozinho, ficar sempre enche a barriga, né? 9 meses, né? Muito obrigada, viu? Nada, um abração, um abração. Olha, esse tema aí ainda dá muito debate, mas infelizmente o programa referencial vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e acompanhe agora os bastidores das gravações. Tchau e até o nosso próximo encontro. Você que não tem condições de pagar uma academia, você que não quer ir para a academia porque não dá tempo, porque você... A região mais produtora, mais produtiva e mais Para entender melhor por que isso tudo, né? Não gostei não. Por que isso tudo? E agora vamos faturar um pouco e na volta você vai a volta. Eu falei volta. Gravando. Programa referencial. Oferecimento. Potiguar. O melhor em acabamento para o seu lar. Dalcar. Eu acredito. Faculdade São Luís. Educação superior de excelência. Loca Bem. Viajando com você. Mundo do Bebê. Um amor que não para de crescer. E a M Móveis. Móveis para escritório.